boa noite para você que está aqui agora comigo hoje, dia 16/10. 16/10, estou aqui ajeitando aqui o volume, os ajustes, a equalização. Agora são 22 horas. Esse vídeo, ele não é longo, mas ele é revelador. Ele não é longo, mas ele é revelador. Falaram com você que seria fácil, que você ia viver de glória em glória e de vitória em vitória. É sério? Mentiram para você, porque a vida do empreendedorismo não é essa. Eu sei muito bem, já vi muitas pessoas, ajudei muitas pessoas a começarem e também, infelizmente, por opinião própria, por vontade própria, por motivos pessoais e particulares, ajudei muitas pessoas também a encerrarem os seus ciclos no empreendedorismo. E aí eu quero te falar uma coisa que disseram para você que seria interessante, e realmente o é. Disseram para você que era bom, e realmente o é. Agora falaram que era fácil, talvez, e isso é mentira. Esse é o maior problema que as pessoas hoje enfrentam dentro do empreendedorismo. Eu quero abrir um negócio, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa, eu quero investir, eu quero ter meu próprio negócio. Não vai ser nada fácil. Meu nome é André Oliveira, eu sou educador financeiro, sou empresário, sou investidor, trabalho com bolsa de valores já há alguns anos. E eu quero te dizer aqui um pouco do lado oculto, do lado obscuro da sobrevivência do empreendedor. Quando eu fui escolher esse tema, eu até usei uma brincadeira, né? Como tem aquele filme Transformers, o lado oculto da lua, o lado obscuro da lua. E empreender, infelizmente, ele tem um lado obscuro. E esse lado obscuro eu queria falar com você alguns pequenos detalhes que nem todo mundo te conta, mas eu quero te dizer que nem sempre você vai ter dinheiro. Existe um conceito errado, e esse conceito fica pior ainda quando você não tem um consultor de negócios do seu lado, como seria o caso da DT, você tendo um suporte como eu, como consultor, posso prestar para você, mas fica pior ainda quando você, como empresário, como empreendedor, você tem dinheiro em caixa na empresa e você pensa que você tem dinheiro. Quando na verdade o dinheiro em caixa da empresa é de você pagar os seus fornecedores. Aí entra o maior problema, você pensa que você pode gastar o dinheiro. Isso acontece muito quando você tem dinheiro em caixa, porque você comprou um produto para pagamento posterior, você fez o serviço, o dinheiro entrou, ainda não te gerou um lucro almejado ou esperado, mas o dinheiro que já entrou, que era para pagar o seu fornecedor, você utilizou ele. E aí quando entra mais um pouquinho, não entra o suficiente para você cumprir com as suas obrigações com o seu fornecedor. E aí você tem um problema muito sério. Qual é ele, André? O problema de você ter dívida com o seu principal parceiro, o fornecedor. Se tem uma pessoa que você precisa andar lado a lado com ela, dar a mão para ela, pagar um café para ela, tratar ela bem e até oferecer um pãozinho de queijo, como é da região aqui de Minas, que a gente costuma dizer, é o seu fornecedor. Porque é ele que pode te garantir um bom desconto, é ele que pode te garantir um bom preço, é ele que pode te garantir uma possibilidade de competitividade no mercado e de você ter realmente aí um serviço de excelência. André, mas é sério que eu tenho esse problema? Tem. A maioria, e eu te falo por ver no dia a dia, a maioria das empresas, infelizmente, elas não possuem um capital de giro que seria equivalente, necessário, que seria real e sólido, infelizmente, tá? Infelizmente, real e sólido, para que elas pudessem gastar e investir, como muitas das vezes o fazem. E isso é uma realidade. Quando você pega, muitas das vezes, grandes empresas listadas na Bolsa de Valores, você vê que grandes empresas possuem problemas financeiros.
Você pega, por exemplo, aí você pega uma situação que é um exemplo clássico, recente que nós tivemos aí, foi o exemplo das lojas americanas, que teve aí um problema, não vou aqui citar detalhes, você pode pegar nas matérias, num contexto geral, eram números inexistentes, números que foram realmente assim, quando você vai analisar, números que não condiziam com a realidade do caixa da empresa, e aí você vê uma empresa que tinha uma estrutura gigante, como as lojas americanas, estarem aí ruim das pernas financeiramente. André, só essa? Não, você tem infelizmente uma outra empresa também que é gigante no Brasil. Você pega, por exemplo, a Via Varejo, né? Uma empresa que tem aí as lojas das Casas Bahia, e você tem também as lojas do Ponto Frio, que pertencem ao grupo. E essa empresa, as ações dela você vê que não estão muito boas, é o setor comerciário. Você tem uma outra empresa que as ações eram as queridinhas do mercado, mas que vem caindo já há muito tempo, que seria as lojas do Magazine Luiza, que também trabalha e atua no setor comerciário. Então você analisa que muitas dessas empresas não possuem realmente aí aquela estrutura sólida como se esperava que tinha, ou que deveria ter, se espera que tenha. Então entra um problema sério, pessoal. Dinheiro, o empreendedor nem sempre tem. Ah, mas eu tenho uma loja grande. Não quer dizer que você tem dinheiro. Você tem uma estrutura grande. Você tem um patrimônio, mas dinheiro no bolso é outra coisa. André, qual o outro problema? Você trabalha mais do que todo mundo. Você é o último a receber. Ah, André, mas dentro do sistema de economia você fala que eu tenho que me pagar primeiro para depois eu pagar as outras pessoas. E eu concordo com você. Eu falo isso mesmo. Mas quando eu tenho uma empresa, ó, nananina não. Eu não posso pagar primeiro a mim e deixar o meu funcionário sem receber. Eu não posso pagar primeiro a mim e deixar a minha empresa de assessoria sem receber. Eu não posso me pagar primeiro e não pagar a conta de água, de luz, de telefone, os meus fornecedores. Eu não posso pagar os meus impostos por últimos. Por quê? Porque senão isso vai me gerar multa, vai me gerar juros, vai me gerar encargos contratuais, vai me gerar rescisão indireta, vai me gerar processos na justiça e eu vou receber notificações judiciais ou extrajudiciais. Terei de contratar advogados para me defender, escritórios de análise, e aí entra mais dívida na empresa. Se eu já não estava tendo dinheiro para poder pagar as minhas contas, eu vou ficar numa situação pior ainda. Então, você é o último a receber. André, você está falando isso, mas isso acontece com você sem sombra de dúvida. Já aconteceu comigo. Eu ter que pagar fornecedor, eu ter que pagar terceirizado, eu ter que pagar as pessoas que eu tinha contratado para prestar um serviço para mim, e o André ser o último a receber. O André ficar com a rapa do tacho. Ah, André, mas você não trabalha com gestão de negócio? Trabalho, mas todo mundo tem aquele período que às vezes passa um aperto. E se eu te falar que já aconteceu de eu ter a cartela de clientes, da minha cartela de clientes, eu ter ali talvez 60% em uma fase difícil, que os meus clientes não acertaram comigo. Você pega, por exemplo, aí uma coisa que foi natural em vários escritórios, que atrasa, às vezes deixa de pagar por um problema ou outro. Você vê aí, por exemplo, na época do Covid, até conta de luz, gente. O pessoal falou que não podia cortar a conta de água. Teve prefeituras que proibiu as empresas de fornecimento de água de cortarem as contas de água porque o povo não estava tendo dinheiro. As prefeituras, nós tivemos cidades que falaram que era proibido cortar. Então você pega uma situação como essa, existem situações, e aí eu aproveito aqui, porque a sua reserva de emergência como empreendedor é uma, a sua reserva de emergência como pessoa física é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você percebe? Não é porque eu sou o dono da empresa que a empresa é meu caixa rápido, que eu chego lá, saco um dinheirinho toda hora que eu precisar. Eu tenho que ter disciplina. Então, para nós entendermos aqui melhor e a gente partir para frente, porque eu falei que a aula hoje não seria demorada, uma questão é, ah, André, mas eu sou autônomo. Pera aí, opa, parou? Você é autônomo,
Você é um prestador de serviço, mas você tem um equipamento, você tem um maquinário, você tem... Eu furo poços artesianos, André. Beleza, você tem um maquinário? Tem. Deixa eu te perguntar uma coisa, se a sua bomba queimar hoje, se a sua máquina queimar hoje, por uma eventualidade, o motor que faz a tração, a fricção ali para você perfurar os poços, queimou, você tem hoje o dinheiro para poder repor ele? Ah, André, não tem não. Então, pera lá, você não tem o dinheiro para repor, você não vai achar um motor desse fácil no mercado, e aí você vai ter que fazer, um empréstimo, porque você não tem o dinheiro, você tem uma demanda de contratos e serviços para você atender. O que você vai fazer? Você vai parar de comer? Então você percebe, aí eu trago a sua atenção para essa situação. Você percebe que você tem que ser o último a receber, que existem compromissos que você deva fazer e deva cumprir primeiro? Então entra uma coisa, além de você ter uma dificuldade muito grande no comércio, porque você vai começar um serviço, você precisa de um planejamento estratégico, você precisa definir uma área de atuação, você precisa definir o que você vai fazer, como você vai fazer e onde você vai fazer. Você também tem a parte administrativa, que é muito importante você ter ela bem ajustada, bem alinhada e bem delimitada. Outro detalhe, sabe aquela situação que você chega às 7h30 no serviço, 7h45, 7h50, aí seu patrão vai lá, te adverte, não, beleza, desculpa, foi mal, é porque minha moto furou o pneu, é porque o ônibus atrasou, e aí você falou, chefe, deixa eu sair mais cedo. Tem isso não. Compromisso é compromisso, responsabilidade é responsabilidade. Você é o dono do negócio. Você vai trabalhar mais do que todo mundo. A sua esposa às vezes não vai entender, o seu esposo às vezes não vai entender, às vezes seus filhos não vão entender, às vezes os seus parentes não vão entender, às vezes nem mesmo os seus amigos que estão perto, né, amigos, vão entender. E além de trabalhar, se você é casado, se você é homem, você tem que ser esposo, seja mulher, você tem que ser esposa. Você tem que cuidar da casa, você tem que cumprir suas obrigações. André, eu sou pai, viúvo. Seja empreendedor e seja pai. Você não é só empreendedor, você vai ralar mais do que todo mundo, você vai se doar mais do que todo mundo, você vai perder noites de sono por causa de problemas que às vezes o seu parceiro ou a sua parceira não vão compreender, você vai ter que abrir um sorriso para todo mundo, quando na verdade você está querendo é matar alguém de tanta raiva, matar no sentido da, sabe pessoal, não estou falando em matar, não estou aqui fazendo apologia à violência não, tá? Seria aí de raiva, matar alguém de raiva, né? Então, assim, você está querendo, sabe? Não dá, não adianta. Você vai ter que realmente... Ei, tudo bom? Bom dia! Principalmente se você for comerciar. Principalmente se você for comerciário. Entendi. Principalmente se você for comerciário. Entendeu? Por quê? Imagina você, chega lá, vou na relojoaria. Vamos comprar um relógio lá, tá? Vamos lá. Cheguei na relojoaria pequenininho, né? Isso é um escudo. Se alguém vier fazer alguma coisa, você coloca o escudo do Capitão América na frente. Se alguém vai na relojoaria, vamos supor que eu, André, vou lá todo feliz, vou comprar um relógio para mim, né? Sobrou uma grana, eu quero adquirir um relógio novo e vou lá comprar um relógio. Esse aqui é caixa, esse aqui é de cromado, né? Eu quero comprar um de correia, relógio de correia de couro. Chego lá no vendedor e o vendedor tá com raiva. Ou o empresário, o empreendedor está com raiva, né? Vamos supor que não seja o vendedor, o empreendedor está com raiva. Porque brigou com a mulher, porque está com dinheiro, né, faltando no caixa, porque está com dívida, porque qualquer que seja o problema. E aí eu chego, bom dia, tudo bom? O que é que tem de bom? Oh, não, só queria um relógio. Compra aí, escolhe aí que você paga aqui. Não faz sentido, pessoal. Então você tem que ter um sorriso no rosto, mesmo você não querendo. Você tem que trabalhar mais do que todo mundo. Você tem que ter um planejamento. Você vai ter que rir e ser alegre quando na verdade você não quer. A parte obscura do empreendedorismo é que muitas das vezes você tem que se tornar um robô. Ah, André, mas eu não quero empreender para isso. Então vai trabalhar para os outros. Porque lá eles vão te cobrar a mesma coisa. André, não vai não. Vai.
Patrão vai te chamar e falar assim aqui, André, vamos supor, né? Chega lá o patrão para André, o negócio é o seguinte, você tá com problema, cara? Eu briguei com a minha mulher e tal. Seus problemas se resolvem na sua casa. Aqui a empresa é minha, aqui os clientes são meus, aqui os relógios são meus. Então deixa eu te falar um negócio. Eu vou te dar uma advertência aqui, mas na próxima, se você tratar um cliente desse jeito, eu vou te dar uma suspensão de 1 semana. Se você já estava com problema por falta de dinheiro financeiro, vamos colocar dessa forma, você vendedor ou André vendedor, né? Vamos supor, o André agora com uma suspensão de 1 semana, 3 dias, vamos abrandar um pouquinho essa penalidade aí. Com uma suspensão de 3 dias, agora o André, além de não ter comissão, o André vai ficar 3 dias sem trabalhar e vai receber menos 3 dias computados no salário, com direito legal e amparo e respaldo legal. Então entra uma situação que eu e você, que nós precisamos entender. Você tem que muitas das vezes ser um robozinho. Ah, André, mas isso não é empreender. Cara, isso é empreender. É empreender, isso é você ter ideias novas também. Uma outra coisa que as pessoas não comentam muito. Eu falei que a aula não seria grande, nós estamos quase encerrando aqui. Ideias. Você acha que o seu vendedor vai ficar te dando ideia? Não, ele está ali para fazer o dele e ele quer ganhar o dele e vai embora. Quem tem que preocupar com quanto vai realmente faturar é você, dono de empresa. É você empreendedor, é você que quer buscar alguma coisa, é você que quer crescer, é você que quer melhorar. Ah, André, porque eu preciso melhorar minhas finanças, eu preciso vender mais. Às vezes o seu problema não é vender mais, é gastar menos. Mas vamos lá, talvez você precisa vender mais. Você acha que seu vendedor vai preocupar em vender mais para você se você só paga o salário para ele? Não, ele não vai. Ah, André, meu espaço está pequeno, eu estou tendo muita gente aqui na empresa. Você acha que a sua secretária ou seu caixa, a pessoa que cuida do caixa para você, vai sair procurando em algum lugar da cidade? Vai sair procurando em algum lugar da cidade um ponto comercial maior para você? Não, ele não vai. Eu sinto muito te dizer, mas ele não vai. E essa é a realidade. É o empreendedor que tem que realmente colocar a mão no papel. É o empreendedor que realmente tem que abraçar a causa e falar, eu vou fazer acontecer. Eu vou receber menos esse mês e vou pagar o meu funcionário mais, porque ele vendeu, mas eu tive mais dívidas. Eu vou trabalhar mais esse mês e vou realmente ter que dar conta. Eu tenho que ter criatividade. Eu vou contratar a empresa tal, vou contratar a empresa fulano de tal para poder fazer aquilo ou aquilo outro. Eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ter que sorrir quando na verdade eu quero chorar. Essa é a realidade do empresário. Eu vou ter que lidar com altos custos, altos impostos, eu tenho que lidar com alta demanda, porque eu tenho que abranger também as possibilidades de furto, de roubo, a perca da matéria-prima, eu tenho que lidar com tudo que realmente isso exige e ainda tenho que lidar com meus funcionários. Porque tem a parte, pessoal, que as pessoas às vezes esquecem, mas o patrimônio dos funcionários, ou os funcionários como patrimônio, melhor dizendo, talvez, é algo fundamental dentro de qualquer empresa. Seja você uma empresa de consultoria, como a DT possui as pessoas que prestam serviço, seja você uma empresa de comércio, seja você uma loja de vendas de roupas, seja você uma rede de supermercados, independente do que você é, do que você faça, você precisa realmente dar todas as vezes o melhor de si. E detalhe, você ainda vai conviver com um funcionário falando que está fazendo muito mais do que precisaria estar fazendo. Essa é a realidade do empreendedorismo. Você vai se doar mais, você vai receber menos. Ah, André, é sempre assim? Não. Existem fases, eu costumo dizer que o mercado ele é cíclico. Existem os ciclos bons e os ciclos ruins, os ciclos péssimos, os ciclos miseráveis e os ciclos excelentes. Você tem que estar pronto e preparado para todos eles. Você precisa. Por quê? Porque muita gente fala, vou trabalhar por conta própria, vou acordar às 10 horas da manhã. Toma vergonha, ninguém acorda às 10 horas da manhã e consegue alcançar alguma coisa na vida, não.
Tem gente dormindo à meia-noite, acordando às 6 e está tendo dificuldade para alcançar alguma coisa. É sério que você acha que você acordando às 10 horas da manhã e dormindo às 22, você vai conseguir realmente alcançar o que você quer? Não vai. E para encerrar, eu faço um cálculo com você aqui. O dia tem 24 horas. Se levando em consideração que o dia tem 24 horas, você trabalha 8, você dorme 8 e você faz outras coisas durante as outras 8, porque 24 dividido por 3 vai dar 8. Se você viver 75 anos da sua vida, você vai ter, em uma regra simples de 3, você vai ter vivido apenas 50 anos, porque dos 50, 25 você passou dormindo. E dos 50 que você viveu, você vai ter trabalhado 25, porque os outros 25 você passa dentro de ônibus, dentro de Uber, você passa dentro de táxi, você passa no metrô, você passa em viagem, você passa se deslocando ao seu trabalho. Que vida é essa? Eu te pergunto. Então nós precisamos entender, de uma vez por todas, o empreendedorismo. Você ter o seu próprio negócio. É um desafio contínuo, diário e muitas das vezes quase, e eu repito, quase intransponível. Porém, se você tiver um consultor, se você tiver uma ajuda, se você tiver realmente a assessoria de uma empresa especializada, de pessoas competentes, capazes de te ajudar, de te dar a mão e caminhar com você, acredite, a melhor decisão que você vai tomar na sua vida é ser um empreendedor de sucesso. E lembre, sucesso não tem a ver com dinheiro. Ser rico não tem a ver com dinheiro. Dinheiro é consequência. Perceba, dinheiro é consequência. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Eu desejo sucesso para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se liga, inscreva-se no canal, ative o sino, siga a gente no Instagram, porque é por lá que a gente se vê muito mais, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e tchau! Sucesso!